Começando. Então, antes de falar de mensagem subliminar, eu vou falar um pouquinho de alucinação e ilusão. Qual que é a diferença de uma para outra? Por que isso acontece? Né? Por que a mente produz essa falha? São falhas, tanto a alucinação quanto a ilusão. A gente tem a consciência, né, que sou eu agora aqui em pé falando com vocês, só que eu tenho um monte de questões inconscientes que eu não estou controlando nesse momento. Então eu tropeço, tenho o que a gente chama de ato falho, troco uma palavra, troco um nome, isso tudo não é por acaso, é porque o inconsciente está funcionando também. Alguma coisa vem lá de dentro que faz eu trocar o nome, que faz eu ter um ato falho, um lapso de memória, né? Uma vez eu estava dando um curso que começava às 8 da noite, quando foi 8h30, chegou uma aluna atrasada, a porta era justamente assim, do lado, assim, tinha que passar pela frente. Ela chegou atrasada, né? Ficou meio sem graça de chegar atrasada, falando, era de noite, né? Era 20h30 da noite. Ela chegou, entrou e falou assim, boa tarde. Opa, boa noite. Por que ela errou? Não foi por acaso. Ela falou boa tarde porque ela chegou tarde. Então, o inconsciente, a consciência tenta esconder, mas o inconsciente às vezes joga para fora, né? Mostra. É o que a gente chama de ato falho. Quantos vídeos de político a gente vê na televisão falando, eu prometo que eu nunca mais vou roubar, ou que eu não vou mais roubar tanto. Sem querer, o cara no discurso ele fala isso. Né? É só você ter ouvido atento que você vai descobrir. Está assistindo um futebol? Fica com o ouvido atento, tanto que o narrador troca o nome do time. O cara é corintiano, ele está assistindo Palmeiras e Bragantino, ele fala 2-0 para o Corinthians, não sei o que, o Corinthians nem está jogando. Quer dizer, do desejo dele, ele é corintiano. E assim vai. Então são tudo atos falhos que o inconsciente aparece e a consciência não tem muito controle disso. Ser psicanalista é ficar escutando o inconsciente, é ficar escutando aquilo que aparece que a pessoa não sabe o que fala. Ela não ouve o que ela falou, mas ela fala. E se ela fala é porque está no inconsciente. E assim a gente vai tratando o inconsciente. Né? Também a forma como ela fala e não o que ela fala é em cima do que a psicanálise trabalha. Né? A forma como ela fala é toda particular dela, não o que ela está falando, mas como ela fala diz muito, né? E uma frase famosa de Freud: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Percebe? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Então, porque a pessoa, quando ela fala as questões dela. Então, nós temos duas linhas aqui, que é meio consciente, que é percepção e sensação. Percepção é o ato pelo qual tomo conhecimento de um objeto fora da minha atividade psíquica. Eu percebo algo aqui fora, né? Então, é percepção. E sensação, fenômeno psíquico resultante da ação de um estímulo sobre o receptor periférico. Quais são os receptores periféricos? Olhos, ouvidos, tato, língua, são os 5 sentidos físicos, certo? Então isso é sensação, fenômeno psíquico resultante da ação de um estímulo sobre o receptor periférico. Para a gente separar bem, né? Percepção sempre é algo que vem de fora, e sensação que vem de dentro. A gente tem a hiperestesia, que a gente já falou muito, né? A diminuição da sensibilidade. Hipoestesia, por exemplo, a depressão é uma doença que te causa hipoestesia. Você fica lento, você fica sem vontade de nada, né? Sem perceber as coisas direito ao seu redor, e outras situações aqui que a gente poderia pensar. Ok? As alucinações podem ser, então, de qualquer ordem: visual, auditiva, olfativa, gustativa,
multissensoriais, sinestésicas, que é de sensação do corpo, né? Etc. Percebe os 5 sentidos físicos? A gente chama de alucinação positiva quando a gente não vê, quando a gente vê algo que não existe. Eu estou dizendo que tem uma laranja aqui na minha mão. Eu estou vendo uma laranja, é uma alucinação positiva. Agora, se de fato tem uma laranja e eu não estou vendo, digo que não tem nada, aí é a alucinação negativa. Bom? Então, as alucinações podem ser observadas em quase todos os transtornos mentais. E também em estado de estresse, de cansaço. Tem muita coisa aí que a gente alucina e que, de alguma forma, a gente já começa a atribuir isso a uma lei, né? Já vai para aquele lugar meio fantasioso. Alucinações visuais, de ver o que não existe. Está mais para transtornos como esquizofrenia, estados de perturbações da consciência, muito tempo sem dormir, muito estresse, muito cansaço. E o próprio alcoólatra, né? O delírio tremens do alcoólatra. Então veja que mesmo o indivíduo normal pode ter algum tipo de alucinação. Então a alucinação é sempre ver o que não existe, ou não ver o que existe. Isso é alucinação. Qual a diferença para a ilusão? Antes ainda tem isso aqui, alucinações auditivas verbais, é a linguagem interior, de dentro para fora, né? O sujeito atribui a espírito, Deus, demônio, ETs, e por aí, depende da crença dele, né? Depende da crença, ele vai atribuir alguma coisa de fora. O que é comum em todos esses lugares? A mente humana. Eu agora estava conversando ali atrás, né? A pessoa na Umbanda, a pessoa no Espiritismo, a pessoa no ambiente carismático, a pessoa em outro lugar. Quer dizer, o que é comum em todos esses lugares? A mente humana. Se eu estou na Umbanda, se eu acredito na Umbanda, evidentemente que vai baixar em mim aquilo que eu já ouvi falar que se chama Exu, sei lá. E eu vou me comportar conforme a minha religião diz que o Exu faz quando ele baixa. Mas é tudo impressão do meu inconsciente, né? Que eu simulo por teatralidade, por autossugestão, por auto-hipnose. Né? Se eu sou espírita, não vai baixar nunca o Exu lá. Né? A não ser que eu também tenha pezinho lá no bando, senão não. Vai baixar sempre o espírito. Né? Porque é aquilo que eu acredito. Por quê? Porque não baixa nada. É a manifestação inconsciente da minha crença, tá bom? É que às vezes a pessoa, né, faz uma teatralidade, quanto mais histérica a personalidade, mais forte é a teatralidade. Né? O sujeito faz assim, ele chora, ele grita, ele... Né? Estava me perguntando, aí tem uma... Qual que é seu nome mesmo? Desculpa. Amanda estava me falando. Tem aqui uma moça aqui que dá cursos aí, né? Pastora, dá cursos que tem uma filha de 50 mulheres assim, ela bate a mão e todas elas caem. Gente, isso é técnica de hipnose criada há mais de 100 anos pelo médico Charcot, que Freud estudou junto com ele, chama toque de Charcot. Isso é técnica de hipnose. Né? Eu mostrei nas primeiras aulas aqui, vídeo fazendo isso dentro da universidade, né? São técnicas de hipnose. E aí, mas a pessoa, quando tem muita crença, muito supersticiosa, ela julga-se um escolhido, profeta, médico, em diálogo constante com a lei, né? Então, isso aí é da crença. Agora, é importante, tudo que nós já falamos aqui de fenômenos paranormais, não vamos confundir a alucinação com fantasmogênese. É filmável, então aparece de fato, é energia mental exteriorizada, certo? Ectopoloplasmia, aporte, fotogênese, psicofonia e tantos outros fenômenos parapsicológicos. Primeiro a gente tem que descartar se é alucinação, se é truque, para depois ir para esses fenômenos aqui que existem de fato, né, no meio ambiente. Então, nestes casos de fenômenos paranormais, a visão, a audição ou qualquer outra impressão dos sentidos é real, correspondente a objetos externos reais. Por quê?
como eu já expliquei, a energia descarrega e vai se condensando e produz a imagem que está impressionando o inconsciente de quem está produzindo o fenômeno, certo? Produz. E ilusão? O que é ilusão? Para você nunca mais confundir ilusão com alucinação. Então, a alucinação é ver o que não existe ou o contrário, não ver o que deveria estar vendo, né? E a ilusão é apenas um equívoco de interpretação. É uma deformação da percepção. Então, por exemplo, lá na estrada, lá longe, eu vejo que vem vindo um cavalo, quanto mais se aproxima, eu vejo que é uma moto e não um cavalo. Então, a distância, o calor saindo do chão ali do asfalto, distorcendo a imagem, etc., atrapalha os meus sentidos e eu vejo um cavalo, para mim, um cavalo. Então, a ilusão é só uma deformação da percepção, tá bom? A alucinação, portanto, é mais grave, né? Ela costuma ser, está muito relacionada com transtornos mentais. Por exemplo, isso aqui é uma ilusão. Quantas barrinhas tem aqui? Vai ficar a noite inteira contando, você vai chegar no número fixo. É uma técnica de visualização, de causar uma ilusão, né? Uma confusão do sentido da visão. 7? Não sei, nem contei, mas com certeza tem menos do que parece. Tá bom? É uma ilusão de ótica. 7. Está vendo esse M aqui? Foi a senha que eu coloquei. Ele tem 3 perninhas. Só tem 3 barrinhas. Só tem 3. Se você olhar de cima e embaixo da mão, você vai ver que só tem 3 completa. Completinha só tem 3. Né? Então é uma ilusão de ótica. 8. Tá bom? Quantas pernas tem esse elefante? Né? Outra técnica de ilusão de ótica. É muito fácil enganar o sentido da visão. É o sentido mais fácil de ser enganado. Daí os ilusionistas, os charlatãos, os ilusionistas em geral, eles vão sempre usar esse tipo de coisa aí. É o mais fácil de enganar, é o sentido da visão. Tá bom? Muito bem. Então passei por alucinação e por ilusão. Agora nós vamos falar de uma coisa que tem muito. Precisava saber disso antes para falar um pouquinho do que vem a seguir. Então, de novo, aquela fotinha, né? Lembrar de não estranhar se ficarem chocados. Então, não fiquem chocados. Então, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar disso, não é nada tão assustador como parece. Tá bom? Eu vou explicar por quê. Mensagem subliminar. A mensagem é considerada subliminar quando passa abaixo do nível do consciente. Ou seja, você olha para aquela imagem e tem uma mensagem naquela imagem que só o seu inconsciente vê. Você, ser consciente, pensante, você não consegue ver. Só o seu inconsciente vê. Por isso que ela chama subliminar, abaixo do limiar da consciência. E qual é a ideia dessa mensagem? Já que só o inconsciente vê, se eu fizer uma imagem onde eu quero que você faça algo para mim, coloque uma mensagem que só o seu inconsciente vê, teoricamente você vai ter mais uma tendência a fazer aquilo para mim. Por quê? Porque o seu inconsciente está recebendo informação de fazer. Né? Então, a mensagem subliminar está proibida na Constituinte, inclusive, por causa disso. Porque você recebe a mensagem, você não vê. Se você não vê, você não tem defesa contra ela, certo? Você não vê conscientemente. Você não tem defesa contra ela. Então, ela, teoricamente, te manipularia sem você ter consciência disso. Hã? Entendeu qual parte? Só o inconsciente vê. A sua mente, vamos pensar assim, a sua mente tem 2 partes. Consciência, que é você pensando, falando,
e o inconsciente, que é a parte da sua mente que você não controla. As coisas que estão lá, você conscientemente não tem acesso. Quando o seu olho olha para a mensagem, o olho está passando a mensagem para o cérebro, mas a sua consciência não vê, só quem vê é o seu inconsciente. O seu cérebro capta a mensagem, impressiona a sua mente, mas via inconsciente. Conscientemente você não sabe nada, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que você está vendo. É como colocar a pessoa num transe profundo, numa hipnose profunda. Ela vai repetir o que você quer que ela repita, ela vai fazer o que você pede para ela fazer, mas ela não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. Entendeu? Tanto na hipnose quanto na mensagem subliminar, que é uma técnica. Essa técnica da mensagem subliminar é simplesmente uma imagem escondida. Essa é a técnica. Escondida que o consciente não vê, mas o inconsciente vê. Tá bom? Bom, isso aqui eu esqueci de atualizar. Não é mais a TV, talvez, né? Já está nas redes sociais aqui o fator de retardamento intelectual, né? Porque 90% que tem nas redes sociais é lixo, né? A gente fica seguindo influência. Um dia eu vi um filósofo falando, sempre tem um idiotenser para um influencer. Né? 90% do conteúdo é lixo. É pouca gente falando coisa boa, né? Coisa que realmente vale a pena. Então, isso aqui, o cara que recebeu o prêmio Nobel aí, de medicina, ele afirmava isso aqui. Hoje eu acho que a gente poderia trocar aqui por redes sociais. Eu tenho sobrinha de 14 anos que nunca viu televisão, nunca assistiu televisão. Viu, mas nunca assistiu. Só fica no YouTube. Só no YouTube. Então, já a TV, o canal aberto vai acabar. Então, qual é a técnica? Qual é o segredo da mensagem subliminar? É essa forminha aqui, ó. Jogar um monte de informação ao mesmo tempo, num tempo de exposição muito pequeno. Não dá tempo de você conscientemente ver tudo que está aparecendo. Conscientemente. Mas o seu inconsciente, que é super rápido, capta tudo, grava tudo. Certo? Esse é o segredo da mensagem subliminar. Oi? Não me lembro, não sei. Parecia bem rápido as tampinhas assim, várias figuras. A gente não conseguia ver. Mas então, é que é milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Né? Depois eu vou dar um exemplo aqui da Coca-Cola mesmo. Não é esse não. Tá bom? Então, gente, por exemplo, se chegar uma pessoa aqui que nunca entrou nessa sala, e eu pedir para ela fechar os olhos e descrever como é a sala, ela vai falar 20, 30 características da sala, no máximo. Se eu hipnotizar ela, que aí você vai ter um contato maior com o inconsciente, né? E pedir para ela relatar, ela vai relatar 50, 60, 70 detalhes da sala. Por quê? Porque o seu inconsciente capta tudo muito rápido e a consciência, por ser muito menor, é mais lerdinha. Mais devagar, certo? Esse é o segredo aí que a mensagem subliminar funciona. Então eles põem um monte de informação junta num tempo super pequeno de exposição. Você conscientemente não dá conta de perceber, mas inconscientemente você percebeu tudo, você recebeu tudo. Tá bom? É o que a gente chama, nesse exemplo que eu dei aqui de uma pessoa chegar, ela chega, às vezes ela fala assim, nossa, parece que eu já tive aqui, mas eu tenho certeza que eu nunca vi. Por quê? Porque o inconsciente já capta todos os detalhes. E aí, vem para a consciência a sensação que ela já conhece o lugar. Já conhece de fato, há milésimos de segundo antes. Porque o inconsciente captou tudo primeiro. E já ela, às vezes, já tem essa sensação. Outro é o déjà vu, né? Outras vezes é porque ela viu uma revista, viu uma foto, viu na televisão e esqueceu da consciência, mas o inconsciente gravou. Então, quando ela chega aqui,
parece que eu já tive aqui, mas eu tenho certeza que eu nunca tive. Por quê? Ela já viu esse lugar em alguma foto, em alguma coisa. Tá? Também é o mesmo princípio. Não é que você teve essa conversa com ela, mas você já teve algum assunto já nesse sentido, já pensou nisso, esqueceu, já teve alguma questão com esse assunto que não é consciente mais para você. Né? Muitos cantores e compositores, existem os que fazem plágio de verdade, né? E conseguem provar, e ele tem que pagar uma multa, porque agora parece que aquela cantora inglesa lá, famosa, ele copiou uma música do Tom Jobim, está fazendo sucesso no mundo inteiro, e a música é do Tom Jobim. Né? Quer dizer, ela fez um arranjo lá, deu uma mudadinha, mas é muito parecida com a música do Tom Jobim. Né? E é um plágio, né? Às vezes a pessoa faz realmente com má intenção, mas tem um fenômeno mental que chama criptominésia. Criptominésia, tem no meu livro aí. Criptominésia, o que é? Eu conheço, eu escuto uma música, esqueço, aquilo fica só inconsciente, aí eu sou compositor, eu vou compor uma música, eu penso que eu estou criando um ritmo novo. Na verdade, eu estou lembrando de um ritmo que eu já ouvi e esqueci da consciência. E aí eu sou acusado de plágio. Então, é plágio de verdade, eu fui malandro de verdade, ou simplesmente foi uma ação inconsciente. Né? Então, por isso que tem que provar, né, que foi plágio. Tá bom? Então, esses são os fenômenos mentais, inconsciente e consciente. Oi? Isso, ficar inconsciente, quando ele for fazer um desenho, alguma coisa, ele pode reproduzir aquilo que ele viu, né? Ele não está criando 100% de verdade, ele está lembrando, mas ele sabe que ele está lembrando porque é inconsciente. Não sei se eu respondi, mais ou menos por aí, tá bom? Ele pode ficar impressionado, né? Esquecer da consciência aquilo, né? Mas da cabeça, da inconsciente nunca se apaga, nunca se esquece. Aí ele reproduz de alguma forma. Ou ele imita uma brincadeira com a criança. Né? Pode acontecer. Pode acontecer até de forma inconsciente. Ou consciente dele, ou inconsciente. Tá bom? Oi? Eu tenho umas de Marte e o vermelho e o amarelo mete a fome. Sim. Não é subliminar. Não, porque você vê o vermelho tira a fome. Por isso que ela é de restaurante é vermelho. Né? Você vê que é vinho, vermelho, realmente te aguça o apetite. Não é subliminar, isso é sabido conscientemente por mundo, é uma coisa aceita. Né? É uma decoração, vamos dizer assim. Então, fica mais aconchegante se eu estiver num restaurante que tem as paredes de vinho vermelho, né? do que de outra coisa. Tá bom? Então, o símbolo da Rede Globo. E aí? 5, 6 ou mais pessoas aí me falaram do que vê nesse símbolo. Aí tem uma mensagem subliminar. Quase. Tem um arco-íris aí muito coloridinho, cores, mas isso a gente vê conscientemente. Eu vi um bichinho, eu vejo um bicho. Mas aí não é necessário assim, se a Rede Globo colocou cores aí para dizer que é a favor do LGBT, não é subliminar, simplesmente ela está tomando uma posição aí, um colorido, né? Sim, não é subliminar. Tem uma imagem aí que vocês não estão vendo.
Tudo que vocês falam que vocês estão vendo é porque vocês estão vendo conscientemente. Tem uma imagem que vocês não estão vendo, ou seja, só o inconsciente de vocês está vendo. Agora, a partir do momento que eu revelar para vocês a imagem, aí vai se tornar consciente. Aí vai deixar de ser mensagem subliminar, tá bom? Pelos estudos, a mensagem subliminar é conhecida da ciência. A ciência estuda. Existe uma técnica para descobrir mensagem subliminar. Conscientemente você não sabe, mas inconscientemente te induz. É o mesmo princípio da hipnose. Você não tem consciência da hipnose, do transe profundo. Você não tem consciência daquilo, mas quando você acorda, que nem os hipnólogos às vezes falam, você come uma cebola e foi plantado lá no seu inconsciente que é maçã. Para você é maçã. Você vê maçã, você sente o gosto de maçã, porque você está lá no inconsciente de informação que ficou registrada que é uma maçã. Entendeu? Então, algo que é toda a problemática da mente humana. Se a gente não tivesse inconsciente, a gente não precisava de psicoterapia. Né? Só na nunca de psicoterapia, você ia ter consciência de tudo, ia saber resolver tudo, ia ter controle da mente, mas você não tem. Oi? A técnica é treino, é igual andar de bicicleta. Não é, eu vou falar, mas não é uma coisa fácil. Né? A partir do momento que eu revelar qual a imagem escondida que tem aqui, vai deixar de ser subliminar. Entenderam isso? Porque aí vocês passam a reconhecer conscientemente. Então, vou mostrar e vou explicar melhor. O que tem aí nessa imagem? Contornei a imagem escondida. Um órgão genital masculino. Qual foi? Isso aí é esse circulador na época de 96, por aí, década de 90, que aparecia. Porque ninguém acertou, hein? Ninguém acertou. Qual que era a imagem? Por quê? Por que a gente colocou um pênis aí? O obelisco não tem a ver, porque o obelisco lá é mais um símbolo do pênis ereto, é o símbolo de poder. Então eu vou no shopping, faço compra, saio do shopping, vejo, né, me sinto poderoso, vejo lá o pênis ereto na frente. Então assim, é um valor inconsciente muito alto de poder, o obelisco, por isso que o obelisco. Mas por que a Rede Globo colocou o pênis aqui? Não foi por causa do poder, foi para transmitir conscientemente a ideia de prazer, de sexo, de prazer. Porque toda vez que eu transmito a ideia de prazer, a minha mente tem a tendência a adquirir aquilo ali. Aí eu mudo de canal, mas eu sempre fico na Globo. Né? Você está sendo bombardeado o tempo todo com uma imagem que significa prazer e talvez até poder dele também. Né? Que é o falo que a gente fala. Então por isso é proibida. Por isso é proibida. A Globo tirou isso aí do ar, né? Se você pegar uma gravação da década de 90, você vai ver essa imagem. Hoje eles não tem mais. Esse desenho, o cara pode ter colocado no inconsciente por criptomnésia, que eu falei, o cara inconscientemente, sem querer, pode ter desenhado um pênis? Pode. Por isso que a justiça tem que provar se foi intencional ou não. Né? No caso aí do Globo é difícil de provar, porque, né? Mas eu acho muito característico para não provar. Hoje já prescreveu o crime, né? Mensagem subliminar é crime, porque ela te influencia. Mas hoje já prescreveu, né? Se fosse querer pegar a Globo hoje, não pega mais. Para vocês entenderem, vamos ver outra. Aqui não está dando para ver, mas tem todas as letrinhas do filme aqui, ó, formando um pênis ereto. Esse filme, lembra desse filme, 40 dias, 40 noites?
Quer dizer, o cara está aqui embaixo olhando as calcinhas das mulheres e o pênis está ereto. Porque todas as letras que tem aqui, inclusive o nome do filme, formam um pênis ereto, inclusive com a ponta vermelha. Percebe a mensagem subliminar? Para quê? Você passa no cinema, tem esse cartaz e tem cartaz de outro filme que não tem mensagem subliminar. A tendência é que você vai ver esse filme, você vai escolher esse filme. Porque a mensagem subliminar de prazer te pega pelo inconsciente. Esse é o objetivo deles, né? Outro filme também, olha aí, esse aí, o Gigolô Americano, filme antigo também. Olha onde está onde pisa, como se fosse um pênis ereto do cara, né? Claro que foi proposital, vai dizer que o cara fez, difícil, né, pensar. Pode ser que o cara sem querer desenhou assim, mas eu acredito que deve ser proposital. Né? O cara quis aí ganhar mais bilheteria com o filme. Já sugere, inclusive, muito bem lembrado, Gigolô Americano. Já sugere. Então, muito provavelmente eles fizeram por querer mesmo por causa disso, né? Percebe? Que na Coca-Cola, uma propaganda norte-americana da Coca-Cola, a Coca-Cola é enfiada ali num monte de gelo. Se você ampliar esse quadradinho aqui, por enquanto é inconsciente, você não está vendo nada. É subliminar. Seu inconsciente já viu. Agora a sua consciência vai ver. Uma cena de sexo oral no meio do gelo. Então é aquilo que eu falei da fórmula da mensagem subliminar. Muita informação, muito desenho, muitas cores, e coloca uma coisa meio escondida ali que só o seu inconsciente vê. Então você vai tomar mais Coca-Cola, por quê? Porque você vê cenas de sexo nas propagandas da Coca-Cola. Isso sugere um prazer maior. Então, se eu não parar para pensar, eu chego no bar, a primeira coisa que vem na cabeça é Coca-Cola, né? E eu peço Coca-Cola. Coca-Cola sabe disso e gasta milhões, tanto com propaganda subliminar, hoje não gasta mais pela proibido, mas como com propaganda comum, porque ela sabe que quanto mais ela bombardear a Coca-Cola na cabeça, mais ela vai vender, né? O problema é que quando é consciente, eu consigo bloquear. Não, estou com vontade, mas não presta. Agora, quando é inconsciente, eu não consigo bloquear. Eu não sei o que está, né? Eu não consigo filtrar. Eu vou por impulso. Certo? Cigarro câmbio. Eu comprei no posto antes de chegar aqui, porque eu não fumo, não. Às vezes eu pego o charuto do meu avô lá, pegava e dava umas baforadas, né? Mas nunca fumei. Esse daqui é Camel, né? O camelinho do Camel aqui, ó, não é mais, ele só tem uma mensagem subliminar. Eles tiraram os pelos do camelo. Mas tem um monte de mensagem subliminar aqui nesse camelo. Se quiser passar isso para lá, mas agora esse aí não tem mais. Olha as mensagens subliminares do Camel antigo. Essa mensagem subliminar ainda tem aí. Se você perceber, que é uma corcova de leão, é um rabo de leão, umas costas e uma juba de leão. Porque é um cigarro feito para os homens, e a propaganda era feita para homens acima de 40 anos, porque a ideia do fabricante era passar para os homens a imagem de poder, de força e daquilo que mais incomoda os homens depois de 40 anos, que é a potência sexual. Então, qual que é a ideia? Qual que era a ideia? Vamos passar subliminarmente a ideia de potência sexual, que o sujeito vai ficar impelido a usar o Camel em vez de outro cigarro. E vendeu, foi um dos cigarros que mais vendeu e vende até hoje. Por quê? Tem um leão aqui, que é símbolo de força. Se você olhar bem aqui, tem a imagem do pensador, que é símbolo de capacidade intelectual. Essa imagem aqui, vou botar ele de frente aqui. Mas com um pênis ereto, para também dar a ideia de prazer e de poder, de virilidade, de potência sexual, que é o que o homem dessa idade precisa, né? É o que ele está preocupado. Se vocês souberem um pouquinho mais dos animais, vocês vão perceber que isso não é um camelo,
Isso é um dromedário. O camelo tem 2 corcovas. Por que colocaram um dromedário e colocaram o nome de camelo no cigarro? Porque a ideia era passar a ajuda do leão aqui nas costas, né? Então isso aqui está mais do que provado que foi intencional. Isso aqui não tem como o sujeito falar que não foi intencional, né? Então vendeu muito entre os mais... Talvez eu tenha passado um posto comprado porque eu tive uma tendência a comprar isso aí, né? Não sei. Já me pegou a mensagem, né? Mas é verdade. Ela pega, inconscientemente ela pega, tá bom? A gente é bombardeado o tempo todo com mensagem subliminar, né? Era, né? Hoje muito escondido. Essa cena do primeiro filme do Rei Leão, desenho do Rei Leão. Tem uma hora que o Rei Leão corre embaixo, se joga aqui na beirada, cansado, levanta um monte de folhinha de árvore e o vento vai, se você prestar bem atenção, por segundos, 1 segundo, 2 no máximo, elas fazem a palavra sex, que é sexo em inglês. Então, subliminarmente vem a ideia de prazer e você gosta do filme. Puxa, que filme bom! Só um adendo. Eu morava nos Estados Unidos nessa época. Precisou indenizar o governo americano com 260 milhões de dólares por causa disso. Por causa desse filme. É proibido, né? Proibido. Tá vendo? E aqui no Brasil aconteceu também. Eu esqueci um pouquinho. A MTV tinha um programa que tinha uma apresentação que era imagens vermelhas, assim, com música e tal, que era a apresentação do programa. Se você gravasse e colocasse ele para reproduzir em uma velocidade muito lenta, aparecia assim muito rapidamente mulheres nuas amarradas entre uma imagem vermelha e outra. E você, conscientemente, você não vê, mas você inconscientemente vê. Então a ideia da MTV era passar a ideia de prazer para todo mundo assistir o programa e bota lá para cima. Ela teve que pagar não sei quantos milhões aí, está nesse livro aí, mensagem subliminar multimídia. Ela teve que pagar milhões de dólares. Acho que ela pagou $1 para cada telespectador que assistiu o programa com 5 mil. Quanto que o programa dava de Ibope? Era não sei quantos milhões de telespectadores, ela pagou não sei quantos milhões de dólares para o governo de Ibope, porque tinha essas mensagens escondidas. A primeira vez que fizeram a mensagem subliminar, para vocês entenderem, foi a Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez? Ela pegou um filme no cinema, tudo já pensado e controlado, né? Pegou um filme no cinema que tinha um intervalo, um filme comprido, né? E ela tinha um intervalo para o pessoal ir no banheiro, comprar uma pipoquinha, uma Coca-Cola, tomar tal, para o intervalo do filme. Então ela fez um experimento, um controle negativo, que é não passar mensagem subliminar nenhuma. E depois o controle positivo, né? Passar a mensagem. Então, durante o filme, o sujeito assistia, aparecia escrito muito rapidamente, você não vê, porque é muito rápido. Muito rápido. A consciência não via, aparecia escrito: beba a Coca-Cola e coma a pipoca. Então, das vezes que tinha essa mensagem subliminar, aumentou 75% as vendas de Coca-Cola e pipoca durante o intervalo do filme, do que das vezes que não se colocava a mensagem subliminar. 75%. Esse foi o primeiro experimento controlado e conhecido da mensagem subliminar. A partir disso aí começou a existir, né, no comércio, isso aí aos montes, né, para tentar vender. A Coca-Cola fez como experimento controlado por universidade junto, sem nenhuma intenção, era para ver se funcionava ou não a mensagem subliminar. Né? E funciona, mas não se preocupe, né? Isso não é uma coisa que tem tanto poder. Por exemplo, tem gente que usa mensagem subliminar para terapia, não tem tanto poder. Aquilo que é funcional é muito mais forte que a mensagem, se você ficar bombardeando mensagem subliminar, né? No caso da Coca-Cola, do filme, funcionou muito mais. Por quê? Porque a pessoa já está no cinema, todo mundo gosta de Coca-Cola, todo mundo gosta de pipoca, então já tem
é uma coisa permitida, então já tem uma tendência ao sujeito realmente consumir, por isso funcionou também. Mas outros experimentos mostrou que não funciona tanto assim como funcionou, que não eram coisas já de realmente de buscar prazer, de buscar distração, né? Então não funciona, não é tão forte assim, mas influencia o ser humano. E como detectar, né, mensagem subliminar? É técnica, por exemplo, quanto de informação que tem aqui nos pelinhos do cabelo? Né? Quer dizer, você para descobrir, você vai ter que ficar olhando, associando, ampliando, olhando partes, depois olhar o todo. Normalmente a mensagem subliminar ela é pequena e ela está escondida em alguma parte, então você vai dividir a imagem em vários quadradinhos e vai olhar quadradinho por quadradinho, depois você vai ampliar esses quadradinhos, olhar de novo, olhar de novo. Então você começa procurando imagens menores para imagens maiores. Então se você ficar ali queimando e olhando, pode ser que você ache, que você descubra conscientemente uma mensagem escondida. E aí ela vai deixar de ser subliminar. Ok? Eu queria mostrar isso porque isso é uma informação assim very important, né? Muito, vixe, esquentou minha água. O ventinho que sai daqui. Então é uma propaganda muito importante, é uma mensagem muito importante. Se quiserem procurar esse livro que eu falei, Mensagem Subliminar Multimídia, ele mostra um monte de exemplos disso. E aí você, quando você passa por consciência, consegue se proteger. A partir do momento que tornou consciente, ela não funciona mais, não te induz mais, né? Não te influencia mais a consumir aquele produto, a ver aquele filme. Porque tornou consciente, então você filtra. Não quero essa porcaria. O governo deveria fiscalizar. O governo não fiscaliza nem o que é evidente. Sinceramente, né? Quase ninguém fiscaliza. Mas existem órgãos preocupados com isso. Às vezes há denúncias, que é o caso dos Estados Unidos, aí, que o Padre Oscar falou, eles são mais atentos. Né? No Brasil é isso aí. Oi? O livro chama Mensagem Subliminar Multimídia. Eu não lembro o autor. Eu ia trazer ele, mas ele está em Ribeirão para variar. Aliás, oi, Oscar. Você sugere? Não. Eu cheguei para mas, ó, uma das mensagens subliminares que custou mais caro para mim no planeta até hoje foi uma encomenda que as empresas de cerveja fizeram isso foi a nível global. Para essas equipes de marketing para desenhar a tampinha da garrafa, da latinha de cerveja. Tampinha da lata da cerveja. O que vocês acham? Um pênis entrando numa vagina. Será que é por isso que eu prefiro a latinha do que a garrafinha? Uma trepada. Então, é verdade, isso existe, é muito sério, o assunto é levado a sério por muitos países, tem muita gente fiscalizando, é proibido porque realmente te influencia e você não tem um filtro consciente para tentar se defender, né? Ela te influencia sem você saber entre duas coisas. Eu vou escolher aquela que tem mensagem subliminar, quer dizer, não é uma escolha genuína, né? É uma escolha induzida, né? Sem eu ter o direito, porque quando não é induzido assim, quando é consciente, por exemplo, uma mulher processou uma companhia de cigarro, a Souza Cruz,
porque o cigarro que ela fumou há 20 anos teve um câncer. Ó, a Souza Cruz pegou o cigarro, enfiou na boca dela e falou, fuma? Não deu em nada, óbvio, né? Ela tomou a decisão de fumar mesmo sabendo que faz mal. Não vai conseguir indenização nunca. Agora, se existisse mensagem subliminar, provando que eles induziram sem a pessoa ter consciência disso, aí sim ela poderia ter conseguido a indenização, né? Então, assim, não adianta, né? Tem um ato de vontade da pessoa também, tá bom? E se vocês verem esses filmes aqui, ó, é muito característico, né? Com certeza deu mais bilheteria do que os filmes que estavam concorrendo na mesma época, por conta disso. Ok? Tem várias, o meu livro aí tem muito mais imagens, mas eu pus aqui as que eu achei assim, mais atuais e interessantes para a gente mostrar. Ok? Então podemos já fazer o intervalo para depois a gente continuar. Comer aí um biscoitinho. Eu já tomei um suquinho de limão ali. Não sei quem fez, está uma delícia. Já pegou um pouquinho também. Então assim, está muito bom, viu? Parabéns. Gente, 10 minutinhos e eu já vou chamando vocês para voltar. Eu ia te contar, eu falei, que pega essa marca, não sei. Mas realmente é um
Alô? Pessoal, vamos continuar, que agora vem a parte muito importante. Ô Marcos, o chocolate bis, no nome dele já não tem uma mensagem subliminar para você comer mais um, mais um, mais um? Nunca reparei, acho que não, nunca vi. Nunca vi exemplo de bis. Onde tem é no Sonho de Valsa, bombom. Bombom Sonho de Valsa tem pênis lá, que aparece assim. As letras formam pênis. O desenho que tem em cima do bombom, da embalagem do bombom. É. Mas, ô Marcos, eu já sei. Bombom Sonho de Valsa. Por que ele tem que ser proibido? Se a pessoa tem uma imaginação para vender melhor o produto, por que tem que ser proibido? Porque é agir de má fé, uma influência que a pessoa não tem como, não tem defesa contra ela, né? É considerado uma ação de má fé. Agora, a minha pizzaria, vou arrumar um ciclo desse. É considerado má fé. Ele vai falar que você fez sem saber. Um pepininho com um tomatinho, alguma coisa vai ter. Vamos lá. Acabou a bateria. Agora aquele probleminha, né? Que a imagem não sai. Peraí, pessoal. É uma questão da informação da base. E o movimento sexo? A música. Aqui. E lá na embalagem, eu não tenho. O meu não, o meu foi aquele bolinho de chuva lá. Tinha alguma coisa, acho que era formatinho dele lá, não sei. Pronto. Remeteu alguma coisa. Pessoal, agora essa imagem aqui de um rapaz aqui que eu vou mostrar, jovem, que a gente supõe que seja uma escotografia do pensamento. Lembram da escotografia do pensamento? Se tirar uma foto do meu pensamento, Essa foto foi tirada por celular. Aí está meio claro, não está dando para perceber. Mas aqui no notebook é muito evidente que ali, ó, mas na imagem dela tão nítida. tem o cabelo dele, a testa dele, tudo formado aqui em cima da cabeça dele. Né? Quem me cedeu essa foto foi a Vera, esse é o ex-esposo dela, Antônio Marcos Correia, né, Vera? 49 anos, essa foto foi 22/8/2022, é isso, Vera? 20 de outubro, do 8 ou de outubro? De outubro, marquei errado, né? 22 de outubro. Foi tirado na chácara dele, outubro é 10, né? Ao lado de uma planta que ele mesmo plantou. E ele tinha descoberto que ele estava com câncer. E quando tira essa foto no celular, aparece a imagem quase que aqui como o corpo dele saindo para cima, né? A imagem somente da cabeça saindo para fora do corpo. E ele mesmo disse, eu já estou indo embora. Cerca de 1 ano depois ele falece pelo câncer, vítima do câncer. Então a Vera generosamente me cedeu essa imagem, me autorizou a mostrar aqui, possivelmente uma fotografia do pensamento. Ele né, vê essa imagem e diz, é porque minha alma já está indo embora, na interpretação dele, evidentemente, mas é lógico que não é nada disso, né? Possivelmente uma telelergia, uma fotografia do pensamento aí, tá bom? Da preocupação dele, né, da descoberta do câncer, de que ele ia morrer, devia estar sofrendo muito, inconscientemente isso está muito impregnado. A Vera me falou que ele não era uma pessoa, se eu me lembro, Vera, se eu estou fazendo confusão, ele não era uma pessoa muito assim de expor as coisas, de falar, não era. Ele era uma pessoa que guardava muito. Ah, meu cigarro, pensei que você não ia devolver meu cigarro. Mas viram que só das mensagens subliminares
Só sobrou o leão aqui, né, nas costas do dromedário. Ninguém mais pode acusar, né, a Camel agora. Então eu queria mostrar porque é algo recente, algo de alguém que está aqui, né? Uma foto tirada por celular, então não dá para dizer que foi um erro ali na hora de revelar a foto, foi uma falha da revelação, né? Que não é foto revelada, uma foto aí bem recente, tá bom? E agora eu quero mostrar o vídeo da dermografia que eu fiquei de mostrar também. Aqui não, Yuri. Pra cá. Aqui. Não é aqui. É aqui. Vamos acompanhar esse documentário aqui. Aqui é o Padre Eloy, que dá um curso de parapsicologia comigo, ele está explicando o que eu já expliquei. Então eu vou pôr para frente. Vou começar a partir daqui. Eu esqueci de mudar o celular no lugar aqui, deixa eu mudar. Que hoje eu estou filmando essa aula e se der certo ficar bom, eu vou colocar lá na página do Facebook. Mas não vou fazer isso sempre não, senão desestimula vocês a ver, né? Vocês têm que vir aqui interagir, certo? Vamos acompanhar a reportagem da Bandeirantes? Vamos acompanhar para ver. Eles misturam na reportagem imagens de um filme chamado Stigmata, não sei quem conhece, assistiu, onde a paciente tinha fenômenos paranormais, achava que era possuída pelo demônio e tal, né? Vamos assistir. Eles sentiram que eles foram daquela noite, não querem sentir uns outros sonhos. Eu acho que coisa mais. Veja, uma gravadinha aqui embaixo. Aquela voz que diz, escreve. Essa é a causadora do fenômeno paranormal. Você está aqui? Estima. Mas o problema parapsicológico nessa. Eles se derretem, eles sentiram que aquele sonho daquela noite, não querem sentir uns outros sonhos. Eu acho que coisa maligna. Aquela voz que diz, escreve. Ah, a gente admirou, né? Achou incrível, né? Aí no outro dia eu acordei, começando a cruz. Tem a marca ainda? Tem tá fundo aqui, né? Eu estava até desesperada, né? Por causa daquela cruz, sabe? Eu sei que ela dormiu, né? E acordou com isso. Pode ser, né? Coisa diabólica. Diabo? Não deve estar diabo, mas como conversa com anjo? Há 8 meses, uma história polêmica mudou a vida dos moradores de Jardinópolis, no interior de São Paulo. Tudo começou com um sonho. Ela Ferreira dormiu e acordou com um corte na testa, a marca de uma cruz. Aquela voz que diz, escreve. Eu acordei e não escrevi, aí começou a tormentar. Ela escreve, você tem que escrever. Ela diz ser tão real que atendeu o pedido. Passou a registrar todas as mensagens nesses cadernos. Dia de pai, dia de mãe, dias de tantas coisas sem significado, isso faz criar rancor e inveja para os povos. Ela me procurou pedindo que eu levasse ela até a Igreja Católica. Uma pessoa sem religião, é assim que ela se define. Por isso ela conta que, até começar a aparecer esses fenômenos na vida dela, ela jamais tinha entrado numa igreja, principalmente Igreja Católica. A primeira igreja que ela entrou foi essa daqui, que fica no bairro onde ela mora, Igreja de Nossa Senhora de Fátima. E aqui, segundo ela,
o mistério ficou ainda maior. A cruz que ela trazia na testa, ela identificou como sendo aquela lá, a cruz que traz Jesus Cristo pregado e tem aquele astro em cima. Quando eu olhei assim, que eu vi, eu senti que era o mesmo. Eu sentei, minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a tremer e chorar muito, muito mesmo. Ela ficou bastante emocionada, inclusive ela chegou a derramar lágrimas. Ela olhava lá, ela passava a mão e falava, nossa, você olha? Ela falou igualzinha a minha que está na minha testa. Ela disse que a marca na testa aumentava e sangrava. Por isso, procurou o posto de saúde para fazer um curativo. A médica conta o que viu. Na face tinha uma marca em forma de cruz na região frontal e acima do naso, né? E essa marca parecia ser assim, tipo um corte, ou de faca, ou mesmo de uma gilete, e que parecia ser uma automutilação. Já a recepcionista do posto de saúde, que é católica fervorosa, tem outra opinião. Devia o quê? Será se é um sinal, se Deus está usando ela para, né, avisar alguma coisa? Avisar não, ajudar a gente a entender, dar outros valores na vida. Você foi em 2 padres diferentes. O primeiro padre te disse o quê? Da igreja católica. Que eu tinha que me aperfeiçoar e que eu estaria com mais alto segredo. Junto com ela, fui procurar o padre Moisés na catedral. Padre Moisés é um polonês de 82 anos, fala muito rápido e aparenta também ser muito bravo. Já foi logo dizendo que não daria entrevista de jeito nenhum. Me perguntei sobre Eva. Ele me disse que não se lembrava da mulher, já que atende muitas pessoas por aqui. E perguntei então sobre a cruz na testa. Ele ficou ainda mais bravo. E ele me disse que se conversou com ela foi apenas uma vez e que não se lembra do teor da conversa. Se ele tivesse que discutir este assunto, deveria estudar e pesquisar a história. E isso ele não fez. A história de Eva é bem parecida com a de Frank. No filme Estigmata, a personagem sofre ataques paranormais e sangra na cabeça, mãos e pés. Na ficção, o Vaticano escolhe um padre para salvar a mulher. Eva não teve a mesma sorte. O primeiro padre não quer tocar no assunto. E este outro padre, que estuda parapsicologia, vive um conflito com a mulher da misteriosa cruz. Subjetivamente, ela está vendo, ela não está mentindo. Objetivamente, concretamente, realmente, não existe nada que seja verdadeiro. Está no inconsciente dela, gravado. Por exemplo, eu acordei meu filho aqui, tem um sinal, nem toquei de bola, assim, eu fui para fora, assim, eu dormi, eu estava na casa dela. No meu sonho, a borboleta veio assim, tudo na minha mão, sabe? E eu acordei com o brilho todo dia no sonho. Então você está avisado? Ela não é nenhum mistério. Ela é doente. E ela precisa se tratar quanto antes, só. E como você explica uma imaginação da minha cabeça que a ferida no meu osso sará? Ela está se colocando no ridículo. Ela não sabe disso. Porque é auto se projetar. Ela quer ser a santa, ela quer ser aquela que Deus está falando com ela quer ser a mulher do mistério. Apesar de tantas críticas, Eva diz que o padre Eloy, no fundo, prefere esquecer toda a história. Eu falei assim, queima, arrasa, esquece que você teve cruz, esquece que você viu, você não viu nada, você não sabe de nada. Se você não viu nada, queima, põe no lixo, põe fogo. Aí eu me assustei. A única certeza nessa história toda é que, com a ajuda do padre ou não, tanto na realidade como na ficção, o mistério das feridas continua sem explicação. A televisão sempre faz isso, né? O mistério continua sem explicação. Não, nunca pode ter uma explicação, senão perde o interesse. Mas a verdade é que a explicação é dermografia. É isso que o padre Eloy conversou com ela e explicou para ela. E ela, na simplicidade dela, ela achou que o padre estava querendo que ela esquecesse tudo aquilo. O outro ficou muito bravo, porque não sabe do que se trata, né? Então não quis saber. Ficou bravo, perguntando para ele. E o padre Eloy explicou para ela que isso era da mente dela, tal, que ela devia esquecer de tudo isso. Ela toma desse jeito e acha que estão querendo esconder alguma coisa dela, sei lá. Mas vocês viram ali que, como a medicina ignora o fenômeno, não
conhece, né? É provocado por um estilete. Tudo que aquilo não foi é provocado por um estilete. O tipo de ferida não lembra, né, um corte de estilete. Ele é grosso, ele está suporado, que a gente fala, né? Ele está cascudo e grosso assim, né, na testa dela. Oi? É difícil. É que nem criança. O que você faz com uma criança? Ensina 1, 2, 10, 50, 100. Até o dia que ela refaz do jeito que você falou. Os pais na terceira vez já perdem a paciência, deixam fazer errado, aí depois na adolescência vai sofrer as consequências disso, né? Porque não ensinou, não teve a paciência de repetir quantas vezes for preciso. O inconsciente é uma criança. A pessoa tem, é aquilo que eu falei do desejo. A pessoa tem o desejo que aquilo seja verdade. De fato ela está vendo, né? No caso da sua mãe, né? De fato ela está vendo as pessoas que ela gosta. Você chega e vai falar para ela que ela não está, a primeira reação é se sentir que você está dizendo que ela está louca, né? Que você está... É a negação, né? Você tá... O primeiro mecanismo de defesa mental, qualquer psicólogo de boteco sabe, a primeira reação de qualquer ser humano é negar, sempre a primeira, quando você fala algo que ele não quer, depois que ele vai considerar. Uma vez eu estava num restaurante, self-service, eu fui pegar arroz, o arroz estava azedo, chamei o dono, o arroz está azedo. Imagina aqui no meu restaurante, está azedo. Tira esse arroz daí, vai fazer mal, as pessoas vão perceber, vai ficar mal para o até que depois da quinta, sexta vez, ele realmente não está bom com ele. Concordou e levou o arroz embora. Então é assim, isso é esperado, né? E a gente tem que ser firme, insistir o quanto for necessário, é o único caminho. Porque não dá para, se é na clínica, se é na psicoterapia, a gente vai pelas beiradas, a gente tem tempo de ir atuando de forma a ir desconstruindo aquele desejo e aquela verdade da pessoa, e ela mesmo vai fazendo o que a gente chama de retificação subjetiva, que é começar a entender de si, começar a se ver e começar a realmente ver o que ela está querendo acreditar e que não é verdade, que é do desejo dela e tal. Assim, na prática, é embate mesmo, não tem jeito, né? Tem que bater o pé, não existe dois teimosos, desculpa, não existe um teimoso, você já viu? Não existe. Para existir um teimoso, tem que existir um outro. Teimoso só existe em dupla, então você tem que ser mais teimoso que ela, né? Até você conseguir questionar ela um pouco. Mas isso, hoje a ciência tem explicação para isso que eu estou te falando, eu sei o que eu estou falando. Vamos ler um pouquinho, ó. Tem um livro aqui que fala disso, quer ler? Eu acho que a senhora está... Uma coisa que eu aprendi fazendo teologia, que eu nunca mais esqueci, né? A verdade dita sem carinho mata. Né? Então, com carinho, com atenção, com paciência. Olha, isso aqui é assim, ó. Você está com desejo de ver essas pessoas, por isso você quer acreditar que você está vendo. Mas é alguma questão sua, vamos olhar para isso e por aí vai, né? Até conseguir tirar isso da cabeça dela um pouco. Ô Marcos, você tem acesso ao WhatsApp se eu te mandar uma foto para você ver? O celular está gravando, mas eu tenho pelo notebook aqui, pode mandar. Eu te mostro um amigo meu que ele teve uma fotografia do pensamento, e eu, com o curso, consegui associar as coisas agora e vou mostrar para ele, vou explicar para ele. Legal. Coqueiros, ele não estava
Manda sim, mostra. É interessante mostrar para não ficar tão distante o que a gente mostra aqui. Parece né? A gente começa a ver que existe no meio. É que tudo é muito ignorado. Oi? Pelo tipo de ferida, parece que está muito supurado. Não foi ela que estava. Não acredito que foi ela que estava em transe e cortou, até porque apareceu do dia para a noite. Daquele jeito lá, como se já fizesse muito tempo, né? Ela teria que conhecer muito de química, que você vê que é uma pessoa que não conhece, uma pessoa simples, para fazer com alguma substância química aquela casca da pele lá. Então, alguns tipos de ácido fazem aquilo instantaneamente. Então, é a inconsciência dela, é a dermografia, o estigma. A mente dela produziu uma dermografia, o estigma. Né? Então, é da aula anterior. Na aula anterior, lembra? Na aula anterior eu fiquei de passar esse vídeo. A gente estava falando de estigma. Né? Então, esse vídeo aí mostra o estigma que aconteceu lá em Jardinópolis. Estrutura de personalidade dela. Ele está estampado com todas as letras na testa dela. Psicose. É uma pessoa extremamente psicótica grave. Ela é a psicótica doente mesmo, não é só a estrutura de personalidade, ela é a esquizofrênica, né? Uma psicose grave. Você vê que ela contou da borboleta, que ela sonhou que tinha uma borboleta na mão, e ela acordou e viu a mão brilhando, a mão continuou brilhando depois de acordar, tudo delírio dela, né? Aquele caderno que ela mostrou, que ela ficou anotando as coisas que vinham na cabeça dela, você vê que está tudo escrito. A psicose é uma estrutura que tem problema com a linguagem. Você vê que ela escreve tudo torto, tudo fazendo contornos, uma fala meio desconexa, não tem muito começo, meio e fim, você fica sem entender o que ela falou. Isso tudo é da psicose. Né? Muito evidente aí. Não precisei mais do que um vídeo desse para perceber que ela é uma pessoa psicótica, tá bom? E precisaria estar tomando antipsicótico, né? Para reduzir esses delírios. E o Padre Eloy, italianão, né? Tipo QV, também espanhol, né? Assim, explicou, ela não entendeu, perdeu a paciência. Ela estava lá falando, ela quer se promover, ela quer ser, inconscientemente, realmente ela quer, né? Ele não está errado. Mas são as coisas aí do nosso inconsciente. Tá bom? Vamos, está entendido? Entenderam a dermografia e o estigma? Existem os sobrenaturais que a ciência não explica, mas a grande maioria é produzido pela mente, certo? Na apostila que eu mandei, tem outros casos, no livro que vocês compraram tem outros casos. Eu falei na aula passada aqui dos 300 e tantos casos só dentro do ambiente católico, de estigma. Vamos falar o nome científico correto, né? Dermografia, escrita na pele. Dermo é pele, né? Por que você vai no dermatologista? Ele vai cuidar da sua pele. Então, dermografia. Grafia é escrita na pele, marcas na pele, né? Então, dos 361, se não me engano, casos de dermografia dentro de ambiente católico, só 60 foram de santos, de pessoas que foram canonizadas como santo. E nenhum por conta do estigma, porque não é pelo estigma, é pelo bem que os santos fizeram, pela vida de devoção que eles tiveram, não é por causa do estigma. Estigma é neurose, é problema psicopatológico, é uma neurose, o estigma, tá bom? Não é por causa disso que foi canonizado. Ou seja, santo também tem o direito de ser doente, né? Porque é uma pessoa. Passamos por aqui, energia visível e invisível produzida pelo organismo, energia biofísica, vimos todos os fenômenos aqui.
Passamos pelos fenômenos mistos a aula passada, estímulo em média e meditação, e chegamos aqui na última ou penúltima parte do curso, né? Penúltima parte do curso da parapsicologia, que são os fenômenos de psigama, telepatia, clarividência, pré-cognição, etc. Depois a gente vai ver os fenômenos supranormais ou sobrenaturais. Então, lembrando do símbolo do curso, nós ainda estamos aqui no triângulo vermelho apontado para a Terra, porque são ainda fenômenos produzidos pela mente humana viva. Depois, a última parte é que é o triângulo menorzinho apontado para o céu, que são o sobrenatural, né? O supranormal. Que a pontinha sai do sol, que é a parapsicologia, porque a ciência reconhece, comprova, mas não consegue explicar. Por isso é sobrenatural ou supranormal. Tá bom? Passamos por aqui, ó, a neutralidade, a alucinação, a ilusão, truques, fraudes, charlatanismo, explicação natural. E estamos aqui. A gente, né, já eliminou tudo isso e já chegou aqui, né, a saber quando é de fato um fenômeno paranormal. E a última parte é saber quando de fato não é produzido pela mente, é considerado supranormal ou sobrenatural. Tá bom? O caminho contrário que se faz na sociedade hoje dos leigos, quando eu digo leigos no sentido de não conhecer a ciência, a psicologia, pode ser padre, pode ser médico, pode ser qualquer pessoa, mas sempre leiga costuma fazer o caminho contrário, né? Primeiro, diante de qualquer fenômeno, é coisa do além. Não, é a última possibilidade. Primeiro a gente tem que eliminar todas essas. Ok? Já mostrei? E agora chegamos à psigama. Pelo menos a meu gosto é a parte mais interessante da parapsicologia. Porque nós vamos falar de tempo e espaço, de telepatia, de pré-cognição. Nós vamos se dar conta aqui que a mente humana, que o inconsciente humano vai muito mais além de fenômenos físicos, de fenômenos naturais, fenômenos desse mundo. A gente vai perceber aqui, a gente vai aprender que o nosso inconsciente ele não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Então são fenômenos de efeitos psíquicos. Até agora a gente ficou ao lado, estudando fenômenos de efeitos físicos. Por que físicos? Porque a telergia é uma energia que o corpo produz e interfere no meio ambiente, certo? Então, fenômeno físico, né? Carne e osso. O sistema nervoso excitado vai produzindo energia e o acúmulo descarrega no meio ambiente. Então, fenômeno físico. Agora é fenômeno psíquico. Fenômeno psíquico não é material. Tem algo além da matéria. É uma energia que não é uma energia que provém da matéria. Porque não dá para dizer que é uma energia que provém da matéria. Porque não é limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Né? Como é que você consegue ter uma telepatia com alguém que está lá na Europa? Quer dizer, isso não é físico, né? Porque o corpo só consegue emitir energia até 50 metros. Isso a ciência já sabe. Então não é de energia física que se trata. Se trata de alguma outra coisa que a gente vai chamar aqui de psíquica, tá bom? Fenômenos de efeitos psíquicos, psigama, antigamente chamado de fenômeno extrasensorial. E nós vamos descobrir que existem 3 fenômenos muito interessantes dentro do psigama: a simulcognição, a retrocognição e a pré-cognição ou premonição, que é a mais conhecida, né? O termo mais conhecido. Pré, antes, então eu sei do futuro antes dele acontecer. Eu adivinho o futuro. Pré-cognição. Como é que isso é possível se o futuro ainda não existe? Como? Eu pergunto a vocês,
Como isso é possível se o futuro ainda não chegou? Então, uma frase, tanto da aula, é uma frase que eu criei que eu acho muito interessante. Eu digo assim, né, isso foi lapidado ao longo de várias aulas que eu dei. Assim, o futuro existe, ele só ainda não chegou. Mas ele já existe. Né? É a melhor explicação que eu dou, e nós vamos entender um pouquinho por que o futuro existe, mas ainda não chegou. Mas como que ele existe? Né? Isso não tem nada a ver com destino. Tá bom? Antes que alguém pense em destino, nós vamos ir discutindo tudo isso. Então é a pré-cognição, adivinhar o futuro. Retro, atrás. Retrocognição. Eu adivinho o passado, sem nunca ter sabido dele, sem nunca ter vivido. Também existe esse fenômeno. Mas o passado não acabou? Como é que eu adivinho? Né? Vou passar por isso. E a simulcognição, eu adivinho o presente, no momento em que está acontecendo. Aquele exemplo que eu sempre dou. Filho tem um acidente lá na Europa, vai imediatamente aqui. Ai, aconteceu alguma coisa com meu filho, aconteceu alguma coisa com meu filho, aconteceu alguma coisa com meu filho. Daqui meia hora, 40 minutos, ela recebe o telefone que o filho se acidentou. Então, na hora que aconteceu, por telepatia, simulcognição, ela capta do inconsciente do filho que ele sofreu um acidente. Então, por isso, simul, de presente, no momento presente. Então, na verdade, são divisões da telepatia. Então, você pode ter uma telepatia na hora, no presente, você pode ter um conhecimento, né, do passado que você não tinha, e você pode ter um conhecimento do futuro que vai vir a acontecer. Ok? Mas alguém poderia me perguntar, né? A pré-cognição não atrapalha a liberdade? Questão filosófica. Quer dizer, se eu adivinho o futuro, como é que, né, isso vai se dar, isso vai acontecer? Como é que, se eu adivinho o futuro, eu posso mudar esse futuro? Mas se eu consigo mudar o futuro, como é que o futuro era um, agora é outro? É possível isso? Será? Questões filosóficas, né? Bom, atrapalha a liberdade de forma alguma. As coisas acontecem não porque são previstas ou pré-determinadas, ou seja, não existe destino, mas elas são previstas porque, de fato, acontece, o que é muito diferente. Percebe? Dá para perceber a diferença? Vou repetir. Elas são previstas não porque são pré-determinadas, e sim porque acontecem. Agora, eu posso mudar o futuro? Posso. Em Batatais, onde eu dei esse curso de parapsicologia várias vezes na cidade de Batatais, aliás, começou a reportagem aí, mostrou a paróquia de Batatais e falou Jardinópolis. Não era Jardinópolis, aquela paróquia era erro da Bandeirantes. Aquela paróquia grandona que mostrou lá bonita, é a de Batatais. Quem quiser um dia passar lá e conhecer a paróquia, ela tem a maior quantidade de obras de Portinari, que morava ali pertinho, na cidade de Brodowski, ali pertinho entre Ribeirão e Batatais, Brodowski, tem o Museu de Portinari lá em Brodowski, mas a maior quantidade de obras de Portinari está na paróquia de Batatais. Ele que fez todos os quadros da igreja, né? Como é que chama lá, os passo a passo lá de Cristo até a crucificação, esqueci o nome. Via Sacra, né? Ele que fez tudo, e todos os outros quadros da igreja, a maioria foi ele que fez, pintou para a igreja. Então a maior quantidade de obras dele está lá. Essa igreja de Batatais é interessante conhecer. Meu amigo do padre lá também, né? O que eu fiz? Eu já entrei por dentro da igreja, eu já fui no topo por dentro das paredes, tem passagem secreta por dentro das paredes, sai lá no topo da igreja, sai sujo igual. Parece que você recebeu um banho de farinha, né? Tão sujo de cimento que você sai.
Aí já passei, já fui para o porão, já fui, escavei a igreja inteira. Muito bonita a igreja, porque a parte de trás dela, ela imita o Vaticano. Sabe onde fica o Papa lá naquela janela, pregando para o povo lá na praça? Imita mesmo. É uma réplica da Basílica lá. Uma réplica em miniatura, né? Da Basílica de São Pedro. Então é muito bonita. Quem tiver a oportunidade de passar lá e conhecer, vale a pena mesmo. Bom, então, embora a Psigama prescinda do templo, entretanto, ela só se dá dentro de 2 séculos. Isto porque, para que se dê Psigama entre uma pessoa e outra, ou seja, conhecimento reto, cognitivo, pré-cognitivo, é preciso que haja laços afetivos. Não é possível ter laços afetivos por um parente que viveu há mais de 2 séculos. Né? Então, amor, amizade, ódio, conhecimento são laços afetivos. Então, a telepatia, os fenômenos até de Psigama, gente, eles só acontecem entre laços afetivos. Como eu exemplifiquei, mãe aqui, filho lá na Europa. Não adianta ser ir no vidente, o cara vai prever o futuro de como é que vai ser a sua vida. É tudo charlatanismo. Ele não tem laço afetivo nenhum com você, ele só está querendo tomar o seu dinheiro. O máximo que pode acontecer ali de algum fenômeno é ele, por hiperestesia, captar no seu inconsciente o que você quer ouvir, se ele tiver essa capacidade. E aí ele fala o que você quer ouvir, que talvez nem você sabe direito, está lá no seu inconsciente. Né? E a gente tem uma tendência assim, ele fala 10 coisas, acontece que a gente esquece das 9 que deu errado. Nossa, esse vidente é bom, né? Ele acertou que isso ia acontecer e tal. Né? Não, é por tentativa e erro. Aí qualquer um acerta, de 10, qualquer um acerta. Né? Pode acontecer até entre tataraneto e tataravô, deve-se levar em conta também a genética. A ciência não sabe porquê, mas tem um conteúdo, inclusive, genético para isso acontecer. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Então a telepatia não tem hora marcada para acontecer. Se eu capto alguma coisa do outro até 50 metros, não vou chamar de telepatia. Qual que é o nome que eu chamo? Hiperestesia. Passou de 50 metros, 40, 50 metros, aí já é telepatia. Aí telepatia não tem distância que impeça. Por quê? Porque é uma energia psíquica, não é física. Não é do corpo, é mental. É um outro tipo de energia que a ciência não sabe explicar. A NASA fez alguns estudos com coelhinhos, né, dentro do submarino nuclear, levou os filhotinhos de coelho embaixo das calotas polares lá do Polo Norte e sacrificou os filhotinhos de coelho. Na Califórnia, nos Estados Unidos, a mãe do coelhinho com uns fiozinhos na cabeça, tudo elétrico, encefalograma, tudo ligado lá, tem a simulcognição. Quer dizer, na hora que os filhotinhos são mortos, o eletroencefalograma fica louco, dispara. Então ela tem até nos animais, né? Então a mãe coelhinho teve uma simulcognição, uma percepção telepática no momento em que aconteceu a morte dos filhotinhos. Então são estudos aí que a NASA fez, tá bom? Que comprovou que até nos animais é possível a telepatia. Telepatia e clarividência. A gente fala que é uma telepatia com clarividência quando é captada a realidade física. Aí é clarividência. Ou seja, pegando o exemplo da mãe, ela sentiu que aconteceu alguma coisa com o filho lá da Europa. É só telepatia. Agora, ela viu o acidente acontecendo. A imagem do acidente. Aí é uma telepatia com clarividência. Ela capta a realidade física. Bom? Tem outras divisões que a gente vai entrar mais na próxima aula, né? Que é a adivinhação do pensamento, transmissão do pensamento, inconsciente excitado. Nós vamos ir falando de tudo isso. Uma nota muito importante é que os russos e a NASA gastaram milhões tentando dominar a telepatia. Foram muito grandes os seus
esforços científicos, mas nada de controlar os fenômenos parapsicológicos e fazê-los acontecer com hora marcada. Quem conseguia controlar um pouquinho disso era considerada a maior paranormal de todos os tempos, a Eusébia Paladino, lembra que eu mostrei o nome dela? Né? Mexendo os objetos lá, só ela, mas quase ninguém, né? Poucos paranormais conseguiram, ninguém controla. Um outro exemplo de sugestão telepática, também sem clarividência, né? Isso aqui é interessante mostrar porque acontecem outros fenômenos aqui. Numa tarde, isso é muito famoso esse caso, Maria estava lendo no seu quarto, teve a sensação súbita de que alguém entrava, não enxergou nada, mas sentiu um beijo na face, na fronte. Maria levanta a cabeça e vê seu noivo detrás da cadeira, depois tudo desaparece. A energia condensada, ela é muito rápida, né? Naquele mesmo dia, bem distante, o noivo era vítima de um acidente de carro. O rapaz ficou vários dias inconsciente devido a uma fratura craniana, mas depois estabeleceu-se e casou-se com ela. Então, olha, além de uma simulcognição, né, uma telepatia, no momento em que aconteceu, ela ainda produziu a mente dela, não é que o espírito do namorado foi lá avisar ela, não, ela percebe, ela capta por telepatia e o inconsciente dela, tão excitado, produz a imagem por descarga, psicorragia, né? Descarga de energia, produz a imagem do namorado na frente dela, né? Parece que some. Não é que ele foi lá, não, ele estava lá longe, acidentado. A mente dela produz uma fantasmogênese devido à excitação e à forte emoção de ter, por simulcognição, percebido que o noivo tinha se acidentado, tá bom? Então, durante os momentos de consciência, ele depois relatou que dizia Maria que, eles eram em português, por isso que eles falam assim, Maria, que eu não morra sem antes poder ver-te. Aliás, eu estou atendendo, tchau, tudo de bom. Eu estou atendendo uma portuguesa de Portugal, gente, é difícil escrever português de Portugal. Meu Deus, estou apanhando um pouco. Aliás, algumas pessoas estão perguntando se eu sou de Ribeirão, se eu venho para cá toda quinta. Mas, gente, aí o curso ia custar, acho que uns R$1.000 por pessoa, né? Eu vim aqui toda quinta. Eu sou daqui, eu moro em Rio Preto, já desde a pandemia, aí, um pouquinho depois, tá bom? O que eu falei é que eu estou montando sala aqui, eu estou transferindo meu consultório de Ribeirão para cá, ainda não achei sala. Que eu achar que eu quero, eu vou transferir para cá. Então é isso que eu falei, não é que eu moro em Ribeirão, tá bom? Eu moro em Ribeirão, moro aqui em São José do Rio Preto. Então, gente, psigama a gente chama de fenômenos paranormais de conhecimento. O Richer chamou antes de chiptestesia, sensação do oculto, sexto sentido, lembra desse nome antigo? Hoje a gente chama de psigama, conhecimento psíquico. É uma faculdade extrasensorial, é espiritual. Espiritual no sentido nato do termo, não tem nada a ver com o espírito que fala o espiritismo, nada a ver com isso, tá bom? É espiritual no sentido gramatical do termo, só isso. Então, esses fenômenos sempre existiram, mas só agora eles têm uma resposta, através da ciência, da parapsicologia. Então, para a gente encerrar, foi em 1882 que catalogou-se, já nessa época, 50 mil casos de psigama. Em 34, passou-se a chamar percepção extrasensorial, né? Tem um caso muito famoso em 1969 que de 6.500 quilômetros de distância ocorreu uma telepatia, eu vou falar depois. Então, a psigama e tempo é dividido em 3 partes, como eu falei, tá bom?
Então, ou seja, concluindo, telepatia, quando se dá captação a grande distância, e clarividência quando é captada a realidade física, ou seja, a imagem, exatamente o que aconteceu. Ok? Aí já é percepção sua, hiperestesia sua. Hiperestesia simples. Você capta o que está sentindo. Detalhe importante que eu vou repetir para a gente fechar. Ninguém transmite nada para ninguém. A capacidade é sempre do receptor, de receber ou não o pensamento do outro. O outro vai morrer e fica lá. Se o outro não tem a capacidade de receber, é ele quem age, é ele que recebe. Aí beleza, aí tá tudo certo. Você quer dar uma brincada? Pode, claro. Então, pessoal, antes de terminar, dá para ver? Tá? Antes de terminar, eu vou dar uma notícia. Hoje, eu comecei as tratativas, mas já está certo. Então, um detalhezinho já está certo. No ano que vem, começando em fevereiro a dezembro, nós vamos fazer aqui na nossa comunidade um curso de teologia bíblica. Será uma aula por vez, sempre no sábado, das 2h30 às 5h30 da tarde. Nós vamos, durante o ano, estudar, mas estudar é livro de teologia, certo? Coisa que a maioria nem os padres sabem. 10 livros da Bíblia durante o ano. Um livro será o livro de Gênesis. Um outro livro dos 10 será o Apocalipse. As inscrições do curso vão ser abertas a partir de novembro, dezembro e janeiro. Nós estamos fazendo as inscrições. Para não ser totalmente de graça, porque de graça ninguém valoriza. Pelo menos hoje a conversa está assim, cada pessoa vai pagar a fortuna de R$25 por mês. É muito dinheiro, né? Não dá nem para café, entendeu? Só para não ser de graça, entendeu? Quem vai dar o curso é o padre Telmo. O Telmo é o único aqui na região, talvez aqui no estado de São Paulo, que tem doutorado em Bíblia. Certo? E eu acho, ele que veio me propor isso, eu acho uma coisa fantástica. Nós vamos abrir esse curso para as paróquias da cidade que quiserem. Então, primeiro uma coisa para vocês. 2 livros já está certo. É o Apocalipse e o Gênesis. Agora, quando você for fazer a inscrição, vai ter um campo lá para você escolher o livro da Bíblia que você gostaria. Quando fecharmos as inscrições, nós vamos pegar os 8 livros mais votados pelos inscritos e vamos compor os 10 livros que são objeto do estudo do ano. Legal, beleza, deu certo, o pessoal gostou. Próximo ano a gente estuda mais 10. Certo? Então essa é a notícia. E outra notícia, eu quero mais aqui. Eu falei para o Telmo do nosso curso de parapsicologia. E ele ficou hiper interessado. Já passou o telefone, amanhã vai conversar com o Marco
ele quer levar esse curso aqui lá para a cidade de Jales. Muito obrigado. Só a notícia. A partir de novembro, as inscrições para quem quiser. É aberto para enquanto. Você quer perguntar aqui? Sonhos telepáticos. Pode. É mais raro, mas pode acontecer. Pode acontecer no sonho. Hã? Sim, pessoas vivas. Bom? Entre pessoas vivas, que tenham laços emocionais, e é um fenômeno inconsciente. Ninguém controla, ninguém faz a hora que quer. Hã? Você tem? A gente começa a ver como é comum, né? Quando a gente começa a estudar isso. Mais comum do que a gente imagina. Pessoal, muitíssimo obrigado. Ainda tem um biscoitinho lá, refrigerante. Fique à vontade. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para todos. Muito obrigado. Vão com Deus. Vai com Deus. Tem tanta coisa.